Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E voltamos com mais um episódio aqui no nosso podcast, a rádio mais querida das costureiras do Brasil, sempre abordando um tema do interesse de quem costura, modela, corta e faz a moda acontecer de verdade. E no programa de hoje vamos falar de um assunto bem técnico, que é gradação de moldes, e que tem tudo para facilitar o nosso trabalho de modelagem, multiplicando os nossos moldes de forma assertiva e o melhor de tudo, gastando menos tempo. E para explicar tudinho desse assunto, temos uma especialista que é fera e vai conversar com a gente, formada em design de moda, pós-graduada em modelagem, atuando há quase 15 anos nesse ramo. Ela é professora do Senac e também da Universidade de Passo Fundo, além de manter um canal no YouTube, onde compartilha seus conhecimentos de modelagem com a gente. Seja muito bem-vinda, Maísa Rache. Oi, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, adorei o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Imagina, nós que estamos muito felizes porque aqui na rádio a gente tenta trazer os assuntos mais diversos para a galera e às vezes falta assim um assunto tão técnico para que a gente consiga abordar realmente a parte da profissionalização da costureira. E vai ser muito legal falar desse assunto com você hoje. Mas antes, deixa eu interromper aqui a nossa programação rapidinho para passar um recado super importante para vocês, porque está de volta o workshop de desenho de moda com o Valmir Pazeto e a Maximus Tecidos Finos, 100% online, gratuito, do dia 4 ao dia 10 de fevereiro, uma semana inteirinha com aulas para que você, costureira, aprenda a desenhar o seu primeiro croquis de moda e entenda a importância de saber desenhar ali no seu ateliê, no seu trabalho, e do quanto isso é uma oportunidade para que você consiga multiplicar os seus lucros, se profissionalizar. É aquela semana onde a gente aprende demais. Eu gosto de assistir, acompanho sempre todos os workshops da Maximus e eu vou deixar aqui no post do nosso episódio um link para você fazer o cadastro, porque é preciso fazer este cadastro para que você não perca a data de assistir. É só colocar o nome e o e-mail e você já começa a acompanhar ali o calendário até o dia do workshop chegar e você não perder nada. Então fica ligado, costureira, são aulas 100% online e você vai aprender aí, ó, sentadinha na sua casa, totalmente gratuito, e você vai ver quanto é legal aprender a desenhar moda e do quanto isso vai te capacitar. O link tá aqui, ó, não perde essa chance não. Conta pra gente aí um pouquinho como é que foi essa sua introdução no mundo da moda, como foi que você decidiu estudar isso e chegou até a modelagem, né? Como é que foi que isso aconteceu? Conta aí pra gente. A ideia, quando eu fui fazer faculdade, alguns anos atrás, aí não se ouvia falar muito em faculdade de moda, e eu era uma que não sabia que tinha faculdade de moda. Eu estava tendenciada a fazer ou uma veterinária, ou alguma coisa ligada a meio ambiente, alguma coisa assim. Aí eu peguei aqueles livrinhos de profissão e eu vi que tinha moda, achei o máximo, porque meu avô é alfaiate. E eu sempre brinquei nas máquinas dele. Só que na minha cabeça jamais teria uma faculdade que fosse ensinar isso. Eu pensei, nossa, que legal. E eu lembro que eu falei pro meu pai, falei, olha, eu tô pensando em fazer moda. Aí ele me disse assim, que tinham 3 coisas que sempre dariam certo. Alguma coisa ligada à alimentação, saúde ou vestuário, que são as 3 coisas básicas que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Verdade. E aí eu falei, legal, porque quando eu fui falar pra ele, eu pensei, será que ele vai realmente gostar que eu faça moda, né? Porque era uma coisa diferente, e eles logo apoiaram. Aí eu fui, o meu é graduação, mas ele é tecnólogo em moda, não é o design em moda. Então ele já é mais técnico. E eu adoro número, sempre gostei de matemática, fui assim, sempre apaixonada por matemática. E quando a primeira disciplina que eu fiz de modelagem, eu já me apaixonei. Eu falei, nossa, é isso, né? E daí depois eu vi que o mercado, ele não tinha muita gente que gostava de fazer essa parte de modelagem, né? Eu gostava
da criação, que nem tu mesmo disse, a gente gosta da criação e tal, mas não se via tanto, assim, o pessoal da modelagem. Então, logo que eu falei que eu queria modelagem, logo consegui emprego. Daí, eu primeiro trabalhei um mês sem ganhar nada, porque eu falei, olha, eu quero aprender. Fui lá um mês, fiquei trabalhando numa empresa, assim, sem ganhar nada, nem passagem, nada. Ia trabalhar. Daí, por causa dessa empresa, eu consegui emprego numa outra, daí fui indo, enfim, até que eu montei a minha empresa. Aí eu fiquei 4 anos com confecção. E aí eu acabei parando a confecção para prestar assessoria só para empresa, só para fazer esse desenvolvimento de coleção. Nesse desenvolvimento de coleção que eu faço entra tanto a modelagem, quanto a criação e quanto a pilotagem. Então faço tudo, né? Eu entrego prontinho para eles produzir. Basicamente isso, né? Depende. Tem cliente que gosta, que quer ter tudo, tem uns que quer só modelagem, o outro só pilotagem, enfim. Depende muito do cliente. Toda a parte cabeçuda, então, você que faz. É, isso aí, eu gosto, sabe? Eu gosto mesmo, assim, dessa parte. Então, criação, quando pede, até eu desenvolvo também criação, mas não é uma coisa em que eu foco muito em divulgar. Porque o meu xodó mesmo é a modelagem. Tanto que eu esperei muito tempo para conseguir fazer a pós-graduação em modelagem para estar, assim, onde eu queria estar, assim, na questão de modelagem. Conhecimento, assim, que eu queria realmente ter. E muita coisa a gente aprende na prática, né? Tem que ser prática. É tal dia, todos os dias ali trabalhando com isso. Então, isso me ajudou muito, muito mesmo. Ai, que demais. E como é que você decidiu criar um canal aí no YouTube? É pra botar o conhecimento pra frente mesmo? Geralmente é assim, né? A gente não se aguenta, quer compartilhar. A ideia, na verdade, foi do site, né? Eu tenho o site moldesroupas.com.br, onde eu comercializo as modelagens já prontas, testadas, aprovadas, né? E depois pensei, não, vou fazer um canal no YouTube também para explicar uma outra coisa. E eu fiz isso, acho, lá em 2012, assim. Mas eu fiz e logo depois eu fui viajar e eu acabei deixando o site, o canal, tudo de lado. E eu fui retomar mesmo há 1 ano atrás. Ali por julho, agosto do ano passado. E daí nessa retomada, assim, foi muito rápido o crescimento. É que quando a gente põe a cara na internet, uma coisa puxa a outra, né? Gente, achei o máximo, assim, porque o YouTube nunca foi uma coisa que eu divulguei muito, assim, agora que eu tô divulgando. E hoje a gente eu já tô com 5 mil inscritos em questão de 1 ano, né? Sem fazer muita coisa, assim, só realmente postando vídeos. E eu vejo que o pessoal tá gostando, a qualidade dos vídeos, tá tudo muito, muito legal. E tudo eu faço, sabe? Eu sou daquela que grava, que edita, que posta, que faz tudo, né? É isso aí. Técnica, né? E eu internet, né? Eu achei o máximo, assim, estar na internet mesmo. Poder compartilhar, porque eu também, tu falou que tu é de cidade pequena. Eu também sou de uma cidade pequena, tem 70 mil habitantes, é no interior aqui. E aqui eu não tenho tanta gente para sentar e conversar e trocar ideia. Verdade, né? E aí, quando tu coloca alguma coisa na internet, tu vê que o pessoal tá gostando, tu pensa, nossa, é isso, né? Vou manter aqui, porque aqui eu tenho contato para falar com todo mundo. Então, e faz amizade, e a gente se ajuda, e aprende, e ensina, tudo misturado. Sim, é demais. E aquilo também, quanto mais a gente informa as nossas ouvintes, mais a gente percebe também que ali cria-se um ambiente para que a gente venda os nossos produtos, para que elas também vendam os produtos delas, para que tudo comece a convergir para uma melhoria de mercado. Todo mundo sai ganhando. Acho que a gente tem que falar bastante mesmo desse assunto. Modelagem, costura, a pessoa que faz a moda de verdade com as próprias mãos, e a gente vai crescendo, porque acaba que é uma profissão que fica meio ali marginalizada, né? O pessoal não valoriza muito, mas isso tem mudado. O pessoal acha que é tudo glamuroso, né? Trabalha com moda. Nossa, é tudo glamuroso. Eu pensei, gente, se soubesse quantas horas por dia eu trabalho, que tô ali, né, tipo, fura dedo, às vezes, enfim, é muita coisa, assim, que envolve, que o pessoal não tem nem noção, que eles só sabem o que se fala mais, que é essa parte mais glamurosa, e que é o que menos tem, eu acho, porque até pra fazer um vestido lindo, maravilhoso, é uma trabalheira, é muito trabalho, né, então... Sim. Começando aqui com a nossa pauta, já falando sobre a gradação de moldes, primeira coisa que eu quero te esclarecer é que eu não sei nada do assunto, zero
Zero experiência no assunto. Nunca em toda a minha life eu fiz a gradação de um molde. Nunca. Faço minhas modelagens planas, também faço mulagem, sempre pro meu corpinho. Então, assim, eu tenho até pouca experiência com outros tipos de corpos. Sei fazer o meu ali, mas gradação nunca foi preciso na minha vida. Nunca foi necessário um negócio desse. Então, o que eu tô dizendo aqui? Vou representar a pessoa que não sabe nada neste podcast. Vou te metralhar de perguntas, porque eu não sei nada mesmo. E eu espero que seja útil para quem tá ouvindo aí a gente, e também não entendi muito do assunto. Então, começa aí esclarecendo para nós que raio de negócio é esse? Que técnica é essa que faz a gradação dos moldes? Primeira coisa, o pessoal fala muito em graduação ou gradação, né? Isso! Por favor, tire essa nossa dúvida. Qual é o negócio certo? E eu falava graduação até fazer minha pós-graduação. Ou seja, o molde vai pro ensino superior. Ele se forma, ganha diploma. Aí um dos professores que eu tinha era o Flávio Sabrá, que é um top dos tops, eu acho, no Brasil, que ajudou na coordenação daquela pesquisa para fazer os biotipos, as novas tabelas de... Sim, dos corpinhos brasileiros. Isso, e daí eu falei, não, graduação. Daí ele falou, não é graduação, é gradação. Mas por quê, né? Eu sou daquela dos porquê. Isso. Não, porque gradação vem de grade, que o que a gente faz é uma grade de moldes, né? Uma grade de tamanhos. Não é... A graduação seria faculdade, uma graduação de moda, uma graduação, né? Então, é grade. Daí, desde então, eu troquei. Mas o que tem de gente já me pediu, Maísa, tu não escreveu errado? Eu falei, não, gente, é assim mesmo. Daí teve um outro dia que colocou assim, se fosse curso de graduação, eu ia fazer. De gradação, não deu. Olha, eu vou ter que te explicar, porque eu também tinha essa dúvida. Então eu tive assim, que meio que explicar. Eu não queria colocar errado, mas eu também não queria que as pessoas achassem, mas não sabe nem o que ela está explicando, o que ela está escrevendo errado. Então é gradação, que vem de grade mesmo. Ai, que legal. Pelo menos não paguei esse mico de falar errado na minha inexperiência. Mas deixa eu te falar, eu pesquisei, viu, querida? Eu falei, não, deixa eu pesquisar qual é a diferença dessas palavras aqui. Aí tasquei ele no Google pra não chegar aqui tão por baixo. Tão no tapete. Mas tem muita gente que fala graduação, e se tu vai pesquisar na internet, porque eu também, né? Eu ouvi ele falar, eu acreditei nele, porque ele é top, mas eu fui pra internet. Falei, não, será que é mesmo? Eu fui lá e tem muito lugar que diz, pode ser um ou outro. E eu sempre falo, né? O interessante é a gente se entender. Né? Quando a pessoa fala graduação na minha frente, eu não corrijo, não. Eu falo isso aí, vai falando isso aí. Não, e eu acho vai que, falando. Como tá ali uma nomenclatura de um curso, né? O nome do curso, eu acho que tem que estar certo. Mas eu várias vezes falo graduar na hora. Quando tu graduar, porque tão acostumada a falar, sei lá, há 30 anos graduação, que às vezes vai como graduação mesmo, tá? Então, tranquilo. Falando um ou outro, a gente se entendendo tá ótimo. É isso aí. O português, ele tem dessas coisas. As palavras são parecidas. Mas aí, explica então pra gente como é que funciona essa técnica. Pega um molde só e faz a grade inteira para vários tamanhos a partir de um piloto, é isso? A partir de um molde que deu certo. O que normalmente a gente faz? A gente vê um modelo, faz a modelagem, testa, ajusta, prova, enfim, deixa ela redondinha. Quando tiver um tamanho piloto, 100% certo, aí a gente vai para a gradação. Então, por quê? Porque a gente precisa primeiro que, para ter os outros tamanhos certos, a gente precisa ter o primeiro certo. Então, a gente faz toda a parte de pilotagem, testes, ajustes na primeira peça e depois a gente vai para a gradação, tá? Pilotagem é quando a gente pega o molde, transforma num tecido e testa no corpinho. Aí ajusta o que precisar de novo no papel. É isso? Peça pronta tá aprovadinha. Fiz um molde, coloquei no corpo. Tinha que ajustar 3 centímetros na cintura. Ajustei no molde, cortei de novo, recortei aquele que eu já tinha feito. Vesti, deu certo. Aí, dando certo, a gente vai para gradação. Tem que lembrar também que a margem de costura dos moldes já tem que estar no molde, entendeu? Para fazer a gradação. A última coisa que a gente vai fazer é a gradação, sempre. Tá? Certo. Então, a gente tem
a nossa base, a gente faz interpretações, a gente coloca margem de costura e a gente faz gradação. Então tem que ser nesse passo a passo para as coisas funcionarem, tá? Senão vocês vão ter muito mais trabalho depois. Então, para poupar trabalho, é assim que tem que fazer, né? Então, esse seria o roteirinho, digamos assim. Certo. Enfim, aí fizemos lá, colocamos em cima de um outro papel e vamos copiar ele e fazer a gradação. Para fazer a gradação, a gente tem que ter uma tabela de medidas. Se a pessoa não tem tabela de medidas, o que é muito comum acontecer, eu ensino a fazer tabela de medida. De acordo com tabelas padrões que já existem, de acordo com um padrão que já tem, que a gente já sabe que funciona. Então, já assim, testaram, quebraram bastante a cara e sabem que aquilo dá certo. Normalmente o tamanho piloto é o tamanho da modelo de prova e depois a gente faz o restante da tabela. Para fazer esse restante da tabela, a gente pega algumas que já tem prontas, que já são habituais, que a gente já usa, para se basear. E daí se cria uma tabela nova. E aí a gente faz a gradação. Então, assim, é basicamente tu transformar o tamanho que tu tiver em quantos tamanhos tu precisar. E dá pra ir multiplicando, assim, chega uma hora que não dá pra ir além, por exemplo, eu fico pensando, será que um molde que começou lá no 38, vamos supor, vira plus size de tanto graduar? Assim, eu gosto de fazer sempre assim, infantil é uma grade, adulto até um 48, 50, 52 é outra grade, plus size é outra grade. Por quê? Era essa a minha dúvida. Isso, até porque assim, ó... senão depois... vira um corpo gigante, não um corpo plus size. Não, ele até vai ficar no tamanho certo, mas tu tem que cuidar assim, porque as curvas vão mudar. As curvas vão ser muito parecidas quando é uma questão de cava, coisa assim, num tamanho. Depois de outro tamanho, talvez vai mudar esse contorno de cava. E tu já não pode se basear naquele primeiro. Tu já tem que fazer um teste num corpo maior, digamos, um plus size, para ver se aquela cava que a gente usa no tamanho do 38 até o 48, sei lá, né, vamos chutar aí uma numeração, se essa cava também vai ser diferente, porque são outros volumes. Entendi. Vai ser diferente essa curva. Distribuição então, é diferente, né? Isso. Tem que testar. A cintura também no plus size, chega um ponto ela vai saindo, a gente não tem aquela proporção mais de uns 20 centímetros menor que o busto, a gente acaba sempre chega às vezes a aumentar, ser maior do que o busto, então tudo isso tem que considerar. Entendi. Então eu recomendo sempre infantil uma coisa, feminino uma coisa, ou masculino uma coisa, adulto, e plus size outra coisa, fazer 3 tabelas diferentes. Certo, aí a gente vai multiplicando os moldes e evita, né, um trabalhão de tempo, porque imagina só, você pensou no modelo, aí você começa pela base, faz a interpretação para aquele modelo ganhar todos os detalhes, aí você fez isso pro, sei lá, 38, aí depois você fala assim, não, mas agora eu quero um 40, aí você faz tudo de novo, volta pra base 40, interpreta na 40. Nossa, o trabalheiro que dá. A gradação já bota você no último passo, né? O curso que eu dei no Senac, que era do Pronatec, que é 5 meses de curso, acho que eram 3 ou 4 aulas tardes por semana, é muito curso. É muito gradação. Não tem gradação. O que a gente aprende é fazer a base, interpretar, fazer a base, interpretar, fazer a base, interpretar. Eu não vejo assim nenhum curso que disponibilize a gradação, porque a gente aprende a fazer aquele tamanho e a gente não aprende a aumentar. Porque se eu quiser o 40, eu fiz o 40 e eu quero o 46, que a gente falou, tu vai lá e faz de novo o 46. Lá, zero. É horrível isso, porque tu perde muito tempo. E eu acho que, né, tempo é dinheiro, né? Quanto menos tu estiver gastando tempo com coisas que não precisam, melhor. E tempo é vida também, não é só dinheiro, é vida. Um tempo que você poderia estar curtindo com seu filho, sei lá, ou então fazendo outra coisa para poder multiplicar sua grana ali no seu negócio, enfim. Né? E a gradação é um serviço que dá para ser oferecido até para empresas, só o serviço de gradação. A pessoa vai lá, a empresa faz a pilotagem e tu tem que ter alguém para fazer essa gradação. Então, assim, muitas vezes dentro da empresa eles não têm nem o tempo para fazer. É um serviço que até pode ser oferecido para a empresa só a partir de gradação. Que coisa. Tá aí mais uma área para explorarmos. O que você faz? Faço gradação. Especificamente. Porque na moda existem tantos ramos, né? Parece um
polvo, cheio de tentáculos. Cada uma faz uma coisa. E tem espaço para todo mundo, porque foi aquilo que o seu pai falou, né? Ninguém anda pelado nesse mundo. Todo mundo precisa de roupa, comida e qual foi a outra coisa que ele disse? Saúde. Saúde, pois é. Todo mundo se cuida, precisa comer e se vestir. Ai, que demais. Mas aí, explica um pouco pra gente, então, do passo a passo da gradação. Por exemplo, eu já ouvi dizer que você não pode... digamos, tá com um molde 38 e eu quero fazer a grade direto pro 46. Tem como pular do 48 pro 46? Pode. Ou eu tenho que ir 38, 40, 42, 44 e depois 46? Não, minhas dúvidas, quem não sabe nada. Eu não costumo fazer, eu faço sempre todos, né? Mas dá pra fazer, só vai ter... Por isso que é importante a tabela. Aquela tabela que eu falei lá no início, que a gente tem que construir, a gente vai ver qual é a diferença que vai ter do 38 pro 46. Então a gente tem que ter... O que eu faço normalmente? Eu desenho o molde, o base no papel, e depois eu utilizo ele para usar essas mesmas curvas nos outros tamanhos, entendeu? Que nem a lateral. Ela vai aumentar um pouquinho, mas tu consegue tomar de base, né? Pra fazer a curva, a cintura do 46, por exemplo. A curvinha do quadril. Isso aí. Dá pra utilizar isso aí, não tem problema. Eu gosto de fazer toda a grade porque o trabalho que tu tem pra fazer um tamanho só ou fazer 6, 7 tamanhos é quase o mesmo. Então vale a pena fazer todos, é verdade. Exatamente, vale a pena tu fazer todos eles, sabe? Porque tu vai marcando ali as medidas, depois... A única coisa que vai demorar um pouco mais depois é tu traçar todos eles pra ficar marcadinho. Tem que ficar para todos eles ficarem marcadinhos. Então, assim, tu vai ter que redesenhar, ao invés de um molde, sei lá, 5, 6 moldes. Mas Entendi. Passar um canetãozinho em cima, digamos assim, né? Depois só refazer as curvinhas. Assim, isso. Então, aí tá. Então a gente fez uma peça, o primeiro molde, a partir da base, interpretamos, colocamos as margens, temos, sei lá, o ponto de partida, digamos que seja um 38. Queremos todo o restante, queremos a grade toda. O que a gente faz? Qual que é o passo a passo? Para eu ter uma ideia, né? Como eu fiz esse método, né? Digamos assim, eu trabalho tudo em software, né? Eu aprendi na mão, aprendi no papel, mas hoje eu trabalho em software. Que maravilha! Gente, assim, a gradação ela leva 10 minutos pra fazer. Nossa! É um sonho, sério, é um sonho. Não, e facilita tanto, né? Porque a indústria e o povo todo trabalhando com aquele... muitas peças, né, pra cada empresa que eu faço, né? Não é 2, 3, normalmente é 50, 60. A coleção toda, né? Então, normalmente 70 eu acho o máximo que eu trabalho, assim, da empresa que eu mais faço. Enfim, daí eu fazendo pelo software, eu entendi algumas coisas que facilitariam no dia a dia. Então, o que eu fiz? Eu entendi que tinha como trabalhar de uma forma bem lógica para sempre dar certo, né? Então, tem alguns detalhes que sempre dá certo. Eu criei 10 passos, porque eu entendo que toda pessoa que tem uma direção mais certa, né? A gente consegue se achar melhor na hora de fazer. Se eu não falar os 10 passos e só explicando e não numerar o passo 1, passo 2, passo 3, eu acho que é muito fácil ali no meio se perder. Então, eu elenquei 10 passos para fazer a gradação que eu tenho certeza que não tem erro, que não vai dar erro. Então, a gente sempre... Uma das coisas que a gente tem que pensar é no fio reto. Sem o fio reto, a gente não consegue fazer a gradação. Sem uma tabela de medidas, a gente não faz uma gradação. Porque a gente precisa muito dessas referências, tanto de numeração de tabela, quanto referência para a gente conseguir fazer a gradação através do fio reto. Porque é o fio reto que vai nos guiar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então é ele que é a nossa direção, digamos assim. Eu não fazia ideia disso. E outra coisa que é importante, se tem uma peça que é trabalhada no fio enviesado, a gente deve retornar ele para o fio reto para fazer a gradação e depois a gente retorna ele para o fio enviesado. Nossa, jamais saberia isso. Que interessante. Mas por quê? Porque eu trabalho sempre com coordenadas X e Y, que seria assim, para cima e para baixo ou para direita e para esquerda, digamos assim. O que eu trabalho em Y é vertical, né? Para cima e para baixo. Eu trabalho em X é horizontal. Né? Então, de um lado para a direita e para a esquerda.
Então, se a gente tem o fio, e eu me baseio pelo fio reto, se eu tiver o fio enviesado, eu não vou trabalhar em XY, eu vou trabalhar nesse ângulo de 45 graus. Não sei se você está me entendendo. Sim, tô entendendo. Então, na diagonal, enviesado mesmo. Isso, e daí de um lado vai para um lado e do outro lado vai para o outro lado. Não vai funcionar. Não vai. O fio não vai ficar. A peça vai girando se tu fizer dessa forma. Ela não vai ficar exatamente no fio em 45 graus. Porque o que tiver pra cima... Ai, não sei se eu consigo te explicar. O que tiver pra cima... Ainda mais num podcast, né? Que não pode mostrar. Né? Mas assim, o que tu precisa ter é o fio reto, né? Ou entendi. Uma dobra, né? Verticalizou o negócio e parte dali. Aí depois coloca nos 45 graus de novo. Isso. Isso aí. Sempre fio reto. Isso. E às vezes, assim, ó, você tá falando uma coisa que é uma completa novidade pra mim. Eu acho isso muito interessante. Eu tenho curiosidade de saber o porquê das coisas, tanto que eu te perguntei por quê. Mas se com a sua explicação, só falando, né, eu não consegui de primeira entender, o certo é eu me jogar na prática, eu falar assim, quer saber, a professora que tá ensinando, vou fazer. Aí a gente segue o que você falou e no meio do caminho a gente entende, né? A própria prática nos ensina, nos revela aquilo que de início a gente não entendeu. Toda vez que eu tô aprendendo alguma coisa nova e a professora, ou, né, quem tá me ensinando ali, me passa uma noção que de primeira eu ainda não captei, eu falo, quer saber? Vou fazer o que essa mulher tá falando. E no meio do caminho a gente descobre, fala, tá! Por isso! Entendi. Já teve aluna que chegou assim, 2, 3 meses depois e disse, Maísa, sabe aquilo lá que tu falava do ângulo, não sei o quê? Sim, sei. Eu entendi porque eu fiz, eu não segui o que tu fez, e daí eu entendi o biquinho que deu lá, que eu sempre falo que na junção de duas coisas tem que dar um ângulo de 180, né? De qualquer modelagem que tu vai fazer, para não ficar um biquinho nem para um lado nem para o outro, assim. Eu sei que por podcast é difícil entender, né? Mas basicamente ela falou, eu não cuidei disso aí, quando eu vi, tava pronto, eu falei, era isso que a Maísa tava falando. Pois é, tá explicado. É que tem muita gente que paralisa, né? Quando a gente tá aprendendo alguma coisa, a pessoa paralisa logo nessa sensação de, não entendi nada, não vou nem tentar. Minha filha vai sem entender, só que obedece ao que a profissional tá falando. Aí depois no meio do caminho você fala, iluminou aqui meu pensamento. Entendi. Aí continua. Tem muita empresa que eu fui, assim, que as peças pilotos eram lindas. E aí, quando fazia a gradação, por não seguir uma tabela, ou por não fazer certinho, é aquela coisa, aumenta 1 centímetro para tudo que é lado. Uhum. Aí chegava ali no tamanho, o P era piloto, o M tava mais ou menos, o G já tava muito estranho. Porque parecia que esticou o molde. Assim, o ombro já estava caído, o recorte já não estava no lugar, o recorte princesa, às vezes, ao invés de estar certinho, assim, no meio, passando em cima do busto, ele está mais para o lado ou mais para o outro. Uhum. Em cima já não se encaixava. Tem uma empresa que eu fui um tempo que as costureiras já sabiam que quando chegasse no recorte princesa, sempre ia ter que cortar um pedaço da peça. Meter a tesoura, Gente, não pode. Quando te fizer a gradação, da mesma forma que serviu no P, tem que servir lá no G, GG, extra, sei lá que tamanho que tu tá fazendo. Não pode recortar. A costureira não é para isso. Ela é para costurar, fazer uma costura boa. A parte de modelagem tem que ser a modelista. Ela não pode deixar que a costureira decida que lado cortar, entendeu? Uhum. Porque a costureira fica com uma responsabilidade que não é dela. Eu já ouvi dizer, inclusive, isso, que indústria que trabalha certinho com modelagem e costura não deixa a costureira ter tesoura na máquina. É só aquela arrematadeirazinha. Até porque depois, se der um problema, uma coisa errada, vai botar a culpa na pobre da costureira. Isso aí. Sem contar que cada roupa fica de um jeito, né? Você vê a loja ali, a mesma peça, mesmo modelo, mas cada uma com uma coisa diferente porque a costureira alterou. Manga, principalmente, às vezes não encaixa, daí porque tem algum erro de gradação. Corta! Daí o bíceps fica pequeno, daí a outra costureira faz servir, embebe muito mais no ombro, né? Uhum. Então, assim, não tem condições de trabalhar se a modelagem não tá certa.
Tenho certeza que as costureiras de facção aí, com experiência nisso, que estão ouvindo a gente, já se identificaram que isso dá um fuzuê, esse negócio de cortar. Elas estão balançando a cabeça, assim, positivamente nesse momento. Elas sabem bem do que a gente tá falando. É verdade. Sai até tapa no meio da mulherada. Ai, eu falei que eu ia fazer um gif, né? Eu tava falando, tem que fazer um gif, assim, a costureira muito feliz, assim, dançando. Se as peças vêm cortadas tudo certinho, sabe? Porque é tão raro às vezes isso acontecer. Verdade. Que olha, eu acho que elas ficam muito felizes assim, quando fecha. Várias pessoas falaram, nossa, é tão bom quando fecha a modelagem, né? Deu, sim, gente, mas tem que fechar a modelagem. Esse era o padrão, sabe? Essa é a ideia. Ai, Deus, que situação. A gente ri, mas é pra chorar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou um pouco aí do passo a passo, né, da gradação, como é que funciona, mas eu queria saber se essa técnica, ela é bem-vinda também para a costureira autônoma, porque a gente falou aqui o tempo inteiro da indústria e as grandes confecções, mas será que saber fazer a gradação do molde seria vantajoso para a pequena costureira também? E principalmente assim, eu tenho uma dúvida a respeito de moda festa, por exemplo, porque geralmente quem trabalha com o próprio ateliê atende muito essa galera de moda festa, é um mercado valorizado, o pessoal gosta de fazer moda festa, e a gente sabe que nesse ramo a coisa funciona sob medida. A gente faz a medida do corpinho especificamente da pessoa. Aí a gente pensa, poxa, por que eu vou fazer a gradação do molde específico de uma pessoa, sei lá, que tem um corpo super violão, né? Uma morena do Tchan, assim. Da minha época, pelo jeito. Falando minha o Tchan. Já entreguei a idade. Aí se a gente fizer a grade desse corpo super violão, provavelmente não vai servir em outra pessoa. Mas será que seria vantagem trabalhar com gradação até em moda festa, até para pequena costureira, pro ateliê que recebe diversos pedidos? Ou não? É uma técnica que seria melhor para o profissional da indústria mesmo? A gradação ela é importante tanto para a indústria quanto para o sob medida, tá? Daí vocês vão dizer, como assim? Como tu mesmo disse, são corpos diferentes, não tem como. O que acontece? Teve uma cliente minha que solicitou a blusa e a saia para ela ter a grade completa, porque ela tira a medida da cliente dela e ela vê onde se encaixa. Aí, digamos, mas não vai servir exatamente aquele meu tamanho, né? Então tu vai ajustar. Olha, tu vai pela medida maior, que seria o busto, talvez, ou o quadril, dependendo se é parte superior ou inferior, e tu ajusta a cintura de acordo com a pessoa, tá? Por quê? Porque se tu tem a base e ela graduada, já tudo a grade certinha dela, o que tu tem que fazer? Tu vai ver que tu vai pegar o que tu vai pegar qual é a medida que mais se encaixa e tu vai só ajustar o restante. Aí a curva da cava já vai estar certa, a curva do decote vai estar certa. Então não é uma coisa que tu vai ter que se preocupar toda vez. Tu vai ter que se basear nesses ali, mas tu tendo todos os tamanhos é muito mais fácil para trabalhar. E aí eu indico fazer a gradação do 38, 36, 38, 40, 42 e não PMG, porque o PMG ele abrange mais medida, assim, ele não é tão ajustadinho. A gradação é de 6 em 6 centímetros, né, na circunferência, enquanto do 38, 40, 42 é de 4 em 4. Então é mais certo que tu vai conseguir acertar na pessoa se tu tiver mais tamanhos disponíveis. Entendi. Aí, então, você recebe uma cliente, vê se ela é 38, vamos assim dizer, tecnicamente, ou se ela é 40, só que ainda assim, quando for testar ali, vai ver que a cintura dela é um cadinho talvez mais fina, ou então mais larga, aí você muda só aquilo. Foi isso que eu pensei, foi essa vantagem que eu pensei. Ou melhor, me perguntei, né, porque eu não sabia se era isso mesmo que eu tava pensando. Eu me perguntei sobre isso, porque o que acontece? Na modelagem, os encaixes mais difíceis já estariam prontos, né? Cava, aquela subidinha do ombro, que a gente sabe que é danadinha ali pra dar um problema, empurra a roupa pra trás quando a gente veste, se não tiver errada, esse tipo de coisa. Então, assim, se o mais difícil tiver encaixado, e encaixa mesmo, assim, cava essas coisas, e só faz os pequenos ajustes, é vantagem?
Tem uma outra cliente, que daí é da minha cidade mesmo, que ela pediu blusa e saia para fazer a base, saia longa, para vestido de festa. E ela fez isso na telinha, no algodão cru, fez a saia, e ela tem todos os tamanhos da saia para cliente provar. Então, já chega e veste, né? Essa foi bem esperta. E aí ela já ajusta pelo algodão, e daí depois ela já só corta no tecido. Então, assim, ela já tem todos os tamanhos já feitos para cliente provar. De todos os tamanhos. 38, 40, 42, 44, vê qual se ajusta mais, pega sempre a medida maior. Então, se o quadril sei lá, 100, a gente vai pegar uma medida que tem quadril 100 mesmo, que vai sobrar na cintura, tá? Entendi. E aí depois na cintura a gente pega e ajusta, né? Uhum. Sempre a teoria da amplitude, né? Pega sempre o que é mais amplo. Imagina se tu tem 10 clientes, tu tem que fazer 10 bases. Não tem nem lógica. Se tu tem tudo pronto ali, olha o tempo que vai poupar tu tendo isso tudo pronto. Então, o que tu tem que ter? A base, né? De algum livro que tu vai pegar, o que tu trabalha, de algum curso que tu fez, e tu vai fazer a grade de toda essa tua base e vai ter ali reservadinho. Chega ali a pessoa, tu confere as medidas e se baseia por essa dali. Vai facilitar muito o trabalho. Entendi, mas faz sentido. Bom, antes de seguir para o nosso próximo tópico, vamos ao nosso Alerta Tendência de hoje, mais uma novidade da nossa temporada aqui de podcast em 2019. Fala aí, Ana! Oi, gente! Eu sou Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos, e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. A moda é realmente cíclica, já percebeu? É sempre um vai e vem de tendências. Prova disso é o retorno do lamê e do lurex, tecidos queridinhos dos anos 80, a famosa era disco. Tanto o lamê quanto o lurex são tecidos caracterizados por ter um brilho metalizado marcante. Eles provam que sim, podemos usar brilho em looks casuais e até durante o dia. Se você ainda tem dúvidas de como usar esses tecidos, uma dica para não errar é fazer peças de modelagem mais básica. Na hora de combinar a peça no look, outra dica é coordenar a peça de brilho com outras mais neutras e minimalistas. Isso deixa o visual equilibrado. Aproveita que tem opções lindíssimas de lamê e lurex no site da Maximus Tecidos. Fica a dica. Beijo! Agora uma outra dúvida. Isso funciona também para molde que já foi interpretado? Porque eu tô pensando assim, se é para agilizar, pensa bem. A gente recebe às vezes no ateliê uma pessoa querendo um vestido de festa, porque tá na moda, porque a Bruna Marquezine usou, alguma coisa assim. Aí chega uma próxima que quer o mesmo vestido. Aí chega uma outra que quer também. Então assim, funciona também já pro molde interpretado, porque já que todo mundo quer o mesmo modelo, né? Já tem para todo mundo, já faz a grade, né? É porque, assim, ó, tu vai fazer a grade num papel e tu só vai carretilhar, individualizar ele se tu precisar. Então, na verdade, tu vai ter a grade do 36 ao 50, digamos assim, né, o 48, mas tu só vai tirar dali, individualizar e usar ele o que realmente tu precisar. Então, tu pode ter a grade inteira feita ali, mas não quer dizer que tu vai usar toda a grade. Tu não precisa ter um papel para cada tamanho, entendeu? Tu vai ter ele desenhadinho ali, todos os tamanhos um em cima do outro, e tu vai carretilhar qual tu vai precisar. Então, assim, é bem fácil, assim, não tem... Que nem essa menina que eu falei da saia, ela não fez uma saia base, ela já fez uma saia longa, e embaixo ela falou que a sereia vende muito pra ela, embaixo ela já deixou mais sereia. Entendi. Depois, de cima, ela já tem... Ela mede ali na pessoa e embaixo qualquer coisa ela muda, que é muito fácil mudar embaixo daí. A questão é sempre o ajuste em cima, cintura, quadril, né? Que é muito de cada um. Foi isso que eu pensei mais ou menos. Um decote já meio que adiantado, né? Claro. Alguma coisa assim. Dá pra deixar decote V, decote, sei lá, algum recorte princesa, tudo já deixa prontinho, né? Imagina a facilidade da costureira nessa hora. Agora, pensando na indústria, né? Já que a gente falou da costureira autônoma, a impressão que eu tenho é que tá chovendo vaga para quem trabalha com isso. Porque toda vez que eu converso com alguém sobre modelagem e a necessidade da indústria, a pessoa fala, gente, não tem mão de obra especializada, não tem quem faça direito, quem eu contrato, quero pagar um salário milionário para modelista, mas a modelista não existe. Eu tenho essa impressão. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, já que você atua aí nessa área, conhece bem.
Hoje eu trabalho com 7 empresas, mais ou menos, né? São uma outra um pouco maior e outras bem menorzinhas, né? Que são peças mais individuais, digamos assim. E já tive muita proposta de trabalhar o dia inteiro em uma empresa, né? Hoje eu só presto assessoria, né? Então faço trabalho terceirizado, atendo o Brasil inteiro, né? Mas já tive muita proposta de receber. E tem muita gente que manda, assim, a gente tem os grupos que nem da pós-graduação, de onde eu dei aula lá na pós-graduação de Passo Fundo. Então, assim, a gente tem vários grupos de modelista e a cada pouco tem, se vocês souberem alguém que faz modelagem tal, se vocês souberem alguém que faz modelagem... Tá sempre procurando. Sempre tem vaga. Você vai entrar até no LinkedIn, isso aí, sempre tem vaga. Sempre tem, para modelista, sempre tem. Mas é questão que às vezes o pessoal, é aquilo que a gente falou, às vezes o pessoal... que é a parte mais de criação, né? Que normalmente eu vejo pela faculdade que eu fiz, talvez 80% queria criação. Daí esses 20%, um ou outro era modelista, sabe? E outro era, sei lá, produção, mas assim, modelistas são poucas que saíram. Eu sei de, sei lá, 2, 3 da minha turma que viraram modelista. O modelista, ele é o nerd, ele é o CDF da moda. Exatamente, sou eu. Aquela que senta na primeira carteira ali, na primeira fileira. E faz todos os porquê, todas perguntas por quê, mas por quê? Por quê? Eu sou daquelas que eu tenho que entender por que eu tô fazendo aquilo lá. Eu não gosto como é que eu vou dizer? Eu não gosto que tenha o passo a passo para fazer uma interpretação. Eu gosto do passo a passo quando é uma coisa que é sempre igual. Mas assim, uma interpretação tem que entender por que abrir o tecido naquele momento e aumentar ali vai realmente chegar onde eu quero, entendeu? Eu preciso entender os porquês. Tipo assim, por que fazer uma saia godê? Tem aquele passo a passo de fazer o godê? Eu não faço. Eu pego a base normal e eu abro ela para fazer godê. É diferente do que eu gosto de entender por quê. Bem chatinha. Isso aí, toda modelista costuma ser bem chatinha. Que bom. Geralmente são das boas, as chatinhas. Não tem como não ser chatinha nesse negócio. Assim, às vezes a gente cria um pouco na cabeça umas paradas assim. Às vezes eu vejo um tutorial de modelagem tirada da roupa e eu quero morrer. Sabe assim, que tira a modelagem de um short jeans pra fazer uma calça social. Eu fico, não, meu Deus, vai dar papo nesse gancho, pelo amor de Deus. Aí o tutorial acaba, a roupa tá pronta, o papo tá lá, e a pessoa finge que não viu, e eu finjo também que não vi, né? Que eu não vou ficar criticando o trabalho da pessoa. O importante é costurar, o importante é fazer a roupinha, vestir, mas assim, olhando tecnicamente, não está bom. Sabe que tem muita empresa ainda que faz isso de tirar o molde, mas normalmente eles fazem, eu quero essa peça nesse tecido exatamente como eles compram. Eles vão lá, tiram o molde, mas eles entram na mesma questão, como fazer a gradação. Pois e aí, para quem é as empresas que fazem isso daí, de tirar o molde seguindo uma marca que eles gostam, sei lá, uma peça que eles gostam, saber fazer a gradação já vai resolver metade dos problemas deles, entendeu? Porque assim, pega uma peça de cada marca ali, abre, tira e depois faz a gradação. Pelo menos assim, nessa parte eles vão estar certinho. Pode não estar criando nada novo, podem estar copiando, mas eles não têm como copiar a grade inteira, né? Pois é, a menos que ele saia comprando uma peça de cada tamanho. Aí, meu Deus, pense nesse investimento melhor. Pagar modelista para fazer a grade, não é? Mas tem muita loja que faz isso mesmo. Compra uma peça, descostura, abre tudo e tenta fazer dali em diante. Pois é, mas curioso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Vai. Se você fosse elencar, assim, os maiores desafios dessa técnica, que a gente tá aqui falando que é tudo lindo, maravilhoso, economiza o tempo, coisa maravilhosa. Mas assim, os desafios mesmo. O perrengue para quem vai encarar aprender a técnica de gradação, talvez, não sei, o seu desafio pessoal, o que você poderia nos dizer, ou então a experiência que você tem com as suas alunas, onde é que o pessoal empaca e tem mais dificuldade? Quais os maiores desafios? Agora tu me pegou. Vai dizer que é tudo facinho, né? Na verdade, eu não acho que seja difícil, tá? Eu acho que tem que ser feito... Acho o maior
problema é que as pessoas querem pular as etapas, né? E no momento Jura que o ser humano faz isso? Ah, não. Não acredito. Pelas etapas, tu acaba perdendo alguma coisa que é muito essencial. Porque se eu tô falando ali, é porque realmente é essencial. Não tô falando pra ter mais conteúdo, não é pra isso. Eu falo justamente porque é importante cada uma das etapas. Então, assim, se fizer o passo a passo, não tem como errar, tá? Não tem como dar erro ali. A única coisa, talvez, nas peças interpretadas, porque eu falo sempre das peças bases, que é a mesma lógica que tu vai utilizar para as peças interpretadas, mas nas peças interpretadas, às vezes, tu tem que pensar um pouquinho mais, porque o molde tá diferente. Então, assim, tu vai ter que, talvez, somar algumas medidas que tu precisa ali, mas é muito assim, tu tem que parar para pensar um pouco mais do que as peças bases. Até tem uma parte ali que eu falo de algumas peças interpretadas para dar exemplos, né? Mas eu explico mais ou menos como que eu fiz, mas eu não faço o passo a passo. Eu só mostro algumas coisas. Então, assim, o principal se tu seguir os 10 passos, não tem como dar erro, né? Não tem mesmo. É não pular etapas. As pessoas são muito ansiosas, eu vejo muita gente... eu participo de muitos grupos, assim, de costureira, de modelista, né? Facebook, principalmente. É uma pressa. Então, assim, eu vejo assim... outro dia eu vi... Eu não faço nada com molde, eu vou fazendo. Eu pensei, gente, mas o molde, às vezes, eu sei que às vezes o pessoal quer poupar tempo não fazendo molde. Mas todo o tempo que leva depois para fazer os ajustes... Imagina. É muito maior do que se tu tivesse feito o molde, entendeu? Então, assim, porque o molde, basicamente, se tu medir tudo certinho... Pode dar algum ajustezinho de, não ficou tão legal, se acabou, vamos rebaixar um pouquinho mais, vamos abrir um pouquinho mais de decote. São coisas mais estéticas, eu acho. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas têm medo de modelagem pela matemática. As pessoas têm trauma. Mas calculadora, gente. Gente, calculadora. Pelo amor de Deus, eu tenho alguma coisa. Tem dias assim que é só calculadora aqui. Não tô cansada já, não quero mais calcular de cabeça. É calculadora, né? Não tem muito. E hoje calculadora tem celular, então assim, todo mundo tem celular. Não tem nem desculpa pra dizer que não tem calculadora. E, gente, não são aquelas fórmulas ali com X, Y, Z, né? Aquilo não, é só 2 mais 2, 4, entendeu? Isso. É só isso. É fração, gente, não tem nada demais, assim, nada muito, muito difícil, não. É questão de acostumar mesmo. Entendi. Então o negócio é não queimar etapa. Fica aí a dica. Exatamente. Agora mais uma pergunta, porque eu sou uma pessoa perguntadeira. Se a costureira hoje que está nos ouvindo quisesse entrar aí no estudo de gradação de moldes, que base de conhecimento de modelagem ela precisa para começar? O que ela precisa saber? Modelagem plana, que nível, tem que ter que tipo mais ou menos de experiência. Se ela não dominar modelagem plana, mas souber mulagem, por exemplo, ela pode fazer um estudo de gradação, pode fazer o seu curso. O que a pessoa precisa? Na verdade, só tem que saber identificar o que é frente, o que é costas, o que é... Porque, assim, quem não entende nada de modelagem vai olhar um molde de uma calça e vai dizer, jura, o que é isso aí? Não sabe o que é. Então, assim, tu tem que só ter noção do que é cada molde. Mas a pessoa não vai aprender a base de modelagem no seu curso. Não, então, de onde que ela vem a base? A base tá pronta lá. Eles baixam e imprimem. Ah, tá. Entendi. Eu entrego a base pronta. Ah, tá. Falou. Já facilita o trabalho, porque eu não sei se todo mundo tem base e tal. Depois até podem utilizar no dia a dia aquela base, não tem problema nenhum. É em tamanho real, então eles só tem que imprimir numa impressora um pouco maior para servir, né? Mas as bases em tamanho real. Captei. Então não precisa fazer todo um curso por trás. Mas caso a pessoa tenha, né, esse conhecimento e queira fazer a partir da própria base, da técnica, que sei lá, às vezes ela mesma desenvolveu ao longo dos anos, também não é problema nenhum, né? Se for aquela modelagem que ela entende, que dá certinho. O que eu ensino no curso, ele pode ser usado para... Eu ensino no feminino, tá? Feminino adulto. Mas tu pode usar em moda pet, em infantil, em masculino, em feminino, em plus size, porque a lógica é a mesma para todos. Então, se tu tem uma base plus size, tu quer fazer pelo plus size, tu faz pelo plus size, não tem problema nenhum. Se tu tem o masculino, quer fazer as bases masculinas, não tem problema nenhum. O passo a passo é o mesmo. O que vai mudar é a tabela de medidas.
Mas lá no início eu já ensino a fazer a tabela de medidas de acordo e eu já deixo disponível tabelas de medidas, moda bebê, infantil, masculino e feminino. Então assim, tem já 4 tabelas disponíveis para quem quiser trabalhar com qualquer um outro. O passo a passo vai ser o mesmo, independente do segmento, do gênero, do que for, tá? É sempre o mesmo. E essa tabela de medidas, ela parte sempre da base? Ou teria uma tabela, por exemplo, para um molde que já foi interpretado? Vamos supor, por exemplo, um vestido transpassado, né? Que a gente sabe que dá aquela virada no corpo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e a gente amarra de alguma forma. Um envelopezinho, né? Por exemplo. Aí, a tabela de medida para fazer a gradação desse molde já interpretado é a mesma da base? Da onde esse molde partiu? A tabela de medidas é da base, tá? Porém, a interpretação, a gradação, vai ser feito de acordo com a diferença que tem entre as bases. Porque tu interpretou, né? Mas assim, a base e o molde interpretado, eles têm que ter a mesma diferença de um tamanho para o outro. Então, o que me importa ali não vai ser o tamanho do molde, mas sim a diferença que tem de um tamanho para o outro. E é só isso que a gente vai considerar na hora de fazer a gradação. Entendeu? Entendi. Certinho, entendi. Agora, uma outra questão. Vamos imaginar aqui que uma costureira ou modelista, né, se especialize nessa técnica. Que oportunidades você enxerga para ela no mercado, seja na indústria ou no próprio ateliê? O que você acha que seria um clique ali que mudaria a vida dessa profissional, tanto no sucesso que se diz dinheiro e bancar o meu próprio negócio e viver com uma vida financeira estável, até, claro, realização, poder botar os projetos para frente, porque às vezes a gente fala assim eu quero ter dinheiro, não é só para pagar os boletos, não, gente, é para reinvestir no próprio negócio, né, para que ele fique com a nossa cara. A gente gosta de investir em inovação. Às vezes eu converso com umas costureiras que elas falam assim: olha, eu costuro e eu pago minhas contas, lá em casa ninguém tá passando necessidade não, mas eu queria que sobrasse às vezes para fazer um mimo para dar para minha cliente no final do ano, ou então eu queria que sobrasse para eu fazer uma etiqueta do meu vestido mais bonita, aquela etiqueta a mais cara, não a mais baratinha sempre. Queria, né, sei lá, reformar a minha máquina, queria mandar para o pintor. Não sei, alguma coisa assim. Então, que oportunidades você vislumbra para esse profissional a partir da gradação, no que pode facilitar? Enfim, né, a gente, costureira sonhadora, né? Bom, para a costureira que trabalha em casa, foi o que a gente falou antes, né? A questão de otimizar o processo, facilitar, tu não vai ter que desenhar tudo de novo, tu vai se basear sempre pelo que tu já tem pronto. Então vai facilitar, tu vai ganhar mais tempo, esse tempo tu pode produzir mais, ou tu pode aproveitar pro teu lazer, ou aproveitar a família, sei lá, enfim, né? O que tu achar melhor. Para a pequena indústria, que tira o molde, né? Então tu pode... Tirou o molde ali, eu quero ter empresa, mas eu não sei fazer modelagem, mas eu gosto de tal marca. Vou lá, vou comprar aquelas peças, vou tirar o molde e vou fazer a gradação. Então, ok, já é mais um profissional. Para a empresa muito grande que tem mais modelistas, né? Então, uma vai talvez fazer a modelagem principal, pilotagem, e vai ter uma só para fazer a gradação. Eu tive um emprego que eu só digitalizava moldes e fazia a gradação. Já fui contratada para isso também por umas 3 ou 4 coleções, uma empresa muito boa aqui do Rio Grande do Sul, que eu ia lá, tinha uma modelista que fazia tudo, eu digitalizava, né? Então passava pro computador e fazia a gradação. Então fiz acho umas 4 coleções para eles, isso, se eu não me engano. Ficava assim 2 semanas, às vezes, direto lá na cidade para só fazer isso daí. Era uma coleção de 100 e poucas peças, tinha que passar tudo pro computador, trabalhava 8 a 10 horas por dia, e é um retorno muito bom, porque tu trabalha valor de hora daí, né? Valor de hora é bom, e tu consegue trabalhar com isso daí, tá? Para empresas que têm mais modelistas dentro e que tu quer ser funcionário também, tu pode estar lá só para fazer a gradação. Então, assim, tem muita coisa que envolve e tem pouca gente que tem o conhecimento. Então, no momento que tu tem um conhecimento que a maioria não tem, tu já tem um baita diferencial. Sim. E aí tu consegue se inserir melhor no mercado, tu consegue chegar numa empresa e dizer, olha, eu sei fazer modelagem, sei fazer gradação, ou eu só sei fazer gradação, se tu precisa de alguém que faça só gradação, estou disponível, sei fazer. Então, assim, tudo vai depender muito
de a forma de trabalho que a pessoa quer trabalhar, né? Se quer trabalhar em casa, quer trabalhar em empresa, quer prestar assessoria, mas para tudo tem campo, né? Tem questão de aprender e se divulgar. Porque... E a gente tem que estar aberto, né, para as possibilidades, porque eu sei que é o sonho de muita gente que está nos ouvindo, ter o próprio ateliê, e às vezes até já tem, mas tê-lo com independência, com sucesso, e por conta disso se tranca às vezes para a oportunidade que poderia ser de trabalhar numa empresa por um tempo, às vezes, ter ali a sua carteira assinada, e por mais que o seu coração seja empreendedor, mas para fazer aquilo que você falou, adquirir experiência, né? Você trabalhou, né, de graça, né, para poder aprender. Eu também aprendi a costurar assim. Cheguei e falei assim: meu querido, só me paga o meu aluguel e o meu mercado. O que der para fazer aí, eu tô aprendendo. E aí foi. E às vezes a gente tem que enxergar nisso uma oportunidade também. Não ficar só preso, olhando para um lugar só. Expandir o nosso campo de visão, porque sempre tem oportunidade. E na modelagem, né, tá sobrando vaga. Sobrando vaga. Agora, você falou uma coisa que me criou uma dúvida, me chamou a atenção. No seu curso, também é passado esse conceito de fazer no computador? Ou seria uma especialização a mais? Digitalização é diferente? Digitalização é que daí tu tem que ter o software, né? Então, assim... Que não é baratinho, não. Não é barato, Então, eu já trabalhei com 2 softwares, né? Atualmente, eu tô trabalhando com o VeltCAD, que é um software muito bom. Eles têm ali eles são da Veltec, eles têm tudo que é coisa possível e imaginável, né? De maquinário, software, tudo que se precisa para uma confecção. Então, estou trabalhando com esse ali já agora há 1 ano, vai fechar 1 ano agora em janeiro, estou bem satisfeita, mas a lógica é a mesma. É a mesma do papel. Do papel, E daí ali tu vai trabalhar, lá também tem X e Y, que é a mesma coisa que eu passo ali, você só é mais fácil de colocar. Porque a gente vai fazer no papel, vai demorar talvez 1 hora, sei lá, 2 horas, depende da peça que tu for fazer, ali em 10 minutos tu faz. Então, a facilidade do software é essa, Vale cada centavo de facada. Agora, pra gente ter uma noção da facada, quanto que tá mais ou menos aí o preço de um programa como esse no mercado, né? O software só, que nem antigamente eu tinha um que era 30 mil, né? Que é um bem... vou fazer no papel. Papel tesoura. Muito melhor. Hoje em dia, esse aí que tá 30% mais barato e ele tem um encaixe melhor. Para grandes empresas é muito bom esse VeltCAD, porque é o melhor encaixe do mundo. Então, tu copa muito tecido, né? Então, ele tá em torno de uns 20 por ali, né? Depende... E daí tem mais a plotter, né? Daí tem todo... Que é a impressora, é isso, né? Gente. Daí tem várias coisas. Que é uma bichona imensa também. Pequenininha. Eu tenho uma de 1 metro e pouco, né? Não tenho... pequenininha. Eu sei a pequenininha porque é só pra pilotagem, né? Eu não faço encaixe. Entendi. Aí eu não preciso dela. O encaixe é o corte do tecido para melhor aproveitar a metragem, é isso? Isso aí. Como tu vai posicionar os moldes em cima de forma que tu pope mais tecido, aproveite mais o tecido e tu gaste menos. Para fazer o consumo também e o preço, né? Aí põe aquele monte de tecidinho um em cima do outro. Isso aí. Coloca o papelzinho em cima e passa a máquina. É isso aí, que também é um maquinário pesado. Maquinário pesado, Ai, é isso aí. Nem gosta, né? Nem gosta do que faz. Aquelas que entram nessas feiras e fica assim com a cara assim, ai, que coisa linda, né? Eu ai, que lindo! Porque eu falei, muito técnica, eu não sou tanto assim, chegar em loja de roupa, eu não fico tão deslumbrada como o maquinário. É incrível, né? Ai, costureiro, né? Modelista, o povo só muda de endereço, é tudo igual, os olhinhos brilham. É tudo, sabe, tudo no mesmo lugar. Bordadeira também, não pode ver um brilho, uma miçanga. Ai, que demais. É uma área muito gostosa de trabalhar e de se realizar, né? E eu acho que com isso a gente já pode seguir para o arremate do episódio de hoje. Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody but me. E com
como nessa vida ninguém anda sem roupa, toda costureira ou modelista que se dedicar a estudar, a se especializar nessa área, terá um vasto mercado pela frente. É uma área que se renova, nunca falta serviço, mas por vezes o que falta é gente especializada. Então seja mirando aí uma vaga na indústria ou atuando de forma autônoma no nosso ateliê, quanto mais a gente dominar os conhecimentos dessa área, mais chances de sucesso e realização a gente tem. Sabemos que na produção de moda não faltam coisas pra gente aprender. É acabamento de costura, modelagem, bordado, estilo. E como a gente pôde ver hoje, gradação de moldes também é mais uma coisa, mais uma área aí de possibilidade pra gente estudar. E fica aí a dica pra vocês pensarem sobre isso, investirem na própria formação e certas de que nesse mundo onde todo mundo usa roupa, né, ninguém sai por aí pelado, trabalho pra gente não vai faltar. E eu quero agradecer a Maísa pela presença aqui com a gente, por cada dúvida que você nos tirou, pela sua generosidade aí de explicar todas as coisinhas técnicas, né? É difícil um pouco no podcast, mas você arrebentou, viu? Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, adorei. A gente já estava umas 2 semanas conversando, né? Amei o convite. Vou pedir também pro pessoal, então, seguir lá o Moldes Roupas no Insta. YouTube é youtube.com/moldesroupas, o Facebook é Moldes Roupas, é tudo Moldes Roupas, gente. E tem o site moldesroupas.com.br. Então, para quem não segue, para quem não se inscreveu aí no canal, vai lá que eu tenho um monte de informação legal para passar para vocês. E dá uma olhadinha no link do curso também, uma possibilidade para estudo e, claro, aprimorando o trabalho da gente, o sucesso sempre vem. Então, Maísa, muito obrigada mesmo pela sua presença. E eu quero agradecer também a cada uma de nossas ouvintes que acompanha a gente aqui na rádio. Muito obrigada pela presença de vocês. E mais do que isso, aqui na rádio é um espaço onde a gente conversa e fala de coisas que, por exemplo, lá no canal a gente não consegue falar, porque é um tutorial atrás do outro e aquela praticidade de ensinar no vídeo. E acaba que a gente não consegue desenvolver essa proximidade tanto quanto aqui na rádio. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. My papa told me once or twice, don't be cruel but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me, 'cause I don't want anybody loving my baby, nobody